Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras que acompanham essa sessão da Câmara Municipal. Eu fiz uma questão de ordem há algumas semanas atrás, solicitando que essa casa, que a mesa diretora, considerem inconstitucional o parágrafo 4º do artigo 233 do Regimento Interno. Esse artigo, esse parágrafo desse artigo, é o que determina que para que nós possamos apresentar emendas aos projetos de lei, são necessárias o recolhimento de 17 assinaturas de senhores e senhoras vereadores e vereadoras. No meu entendimento, no entendimento da minha equipe e de vários vereadores dessa casa, em primeiro lugar, é importante que fique claro que no Brasil o controle da constitucionalidade ele é difuso, ele não compete apenas à Justiça. Nenhum órgão governamental pode aplicar uma lei, uma norma ou um regulamento que seja inconstitucional. O parágrafo 4º do artigo 233, ao exigir 17 assinaturas para apresentação de emendas, fere a constitucionalidade em vários princípios. Em primeiro lugar, fere o direito de minoria no parlamento, que é consagrado pela Constituição Federal. E aí é preciso que todos entendam que o direito de minoria, no caso, ele não pode ser considerado apenas o direito de um grupo minoritário dentro da casa. Cada um dos vereadores, cada um dos 51 vereadores, representa dezenas de milhares de eleitores. Se eu não me engano, nessa legislatura, cada vereador representa mais de 60 mil eleitores. Não é apenas o indivíduo do vereador, é o que ele representa. Como o direito de 60 mil eleitores de uma cidade pode ser cassado por um mecanismo infraconstitucional que fere a Constituição. Esse procedimento não pode prosseguir nessa Câmara Municipal. Os 60 mil eleitores de cada um dos vereadores tem que ter o seu direito garantido de apresentar emendas aos projetos de lei. Eu não preciso me juntar com mais 60 mil, ou 120 mil, ou 180 mil eleitores, ou no caso 17 assinaturas, 17 vezes 60 mil eleitores, né, são necessários para que possa se apresentar emendas a um projeto de lei. Isso claramente fere o direito de minoria, fere o direito de cada um dos vereadores de representarem plenamente seus eleitores. Em segundo lugar, a exigência das 17 assinaturas, para apresentação de emendas, fere o princípio da transparência. Os eleitores têm o direito de saber como se posicionam os seus representantes. Se eu proponho uma emenda, tento coletar assinaturas e os vereadores não assinam, a minha emenda não é apresentada e os eleitores não têm o direito de saber se o seu vereador apoiou ou não aquela proposição. É uma maneira, inclusive, de você conseguir evitar que determinados temas sejam debatidos em plenário, evitando a exposição das posições de cada um dos vereadores. Então, o parágrafo 4º do artigo 233 do nosso regimento fere o direito de minoria e fere o princípio da transparência. Do ponto de vista do direito, é ilógico, inclusive, não tem lógica que um parlamentar não precise apenas da sua assinatura
para apresentar um projeto de lei, mas precise de 17 assinaturas para apresentar algo que é menor do que um projeto de lei, que é um projeto de emenda, uma proposta de emenda. Com esse princípio, nós estamos ferindo a lógica de quem pode mais, pode menos. Como eu posso sozinho apresentar um projeto de lei, mas para apresentar uma emenda ao projeto de lei, que é menor do que um projeto de lei, eu preciso coletar 17 assinaturas. Então, o parágrafo 4º do artigo 233 é inconstitucional e fere um princípio básico do direito, que é esse de que quem pode mais, pode menos. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, além dos argumentos jurídicos, nós precisamos também analisar politicamente esse projeto, porque eu não quero que fique parecendo que eu estou aqui defendendo apenas o direito dos vereadores da oposição. O que eu estou fazendo com essa questão de ordem e agora esse recurso ao plenário é defender os direitos e os interesses de cada um dos vereadores. Porque imaginem, senhores, especialmente os vereadores que compõem a base do governo, e se eu, na base do governo, quiser apresentar uma emenda que contraria o governo, que cria incômodos no governo, eu também vou ter o mesmo problema que a oposição, que é conseguir 17 apoiadores para minha emenda entre os que são da base do governo. Então é do interesse de todos os vereadores dessa casa que o nosso direito a legislar seja preservado, seja resguardado. Cada um de nós conquistou nas urnas o direito de fazer projetos de lei e de fazer propostas de emendas a projetos de lei. E o regimento dessa casa não pode continuar a ferir a Constituição e nem os direitos dos vereadores e dos seus eleitores. Muito obrigado, senhor presidente.